Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma mensagem edificadora do trono de Deus direto para o seu coração. Amém? Antes de entrar na mensagem, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo e comente aqui embaixo, tá bom? Isso vai ajudar o vídeo a chegar até mais pessoas, vai ajudar mais pessoas a serem edificadas e vai ajudar também o nosso canal a crescer e a alcançar mais vidas que estão carentes da palavra do Senhor. Então vamos para a mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o segredo do crescimento é a perseverança, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 37 ao 47. A Igreja do Senhor foi fundada debaixo do poder de Deus e somente pela ação do Espírito Santo temos condições de avançar e continuar crescendo. O Espírito Santo operava de forma extraordinária na vida dos apóstolos, por isso havia crescimento. Nós dependemos do Espírito Santo para crescer, mas o ambiente precisa estar favorável para a manifestação dele. Nós vamos ver alguns pontos que nos ajudam a entender isso que nós estamos falando dentro da palavra do Senhor. O primeiro ponto é: só recebe o dom do Espírito quem se arrepende e reconhece Jesus como Senhor. No livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 38, nós vamos ver depois que aconteceu o derramamento do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, onde todos começaram a falar em outras línguas, e toda a população, naquele momento que estava ali, começou a visualizar aquela cena, e depois que eles começaram a perguntar ao apóstolo Pedro o que fazer para ser salvo, depois de uma bela pregação do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro diz para que eles se arrependessem dos seus pecados e confessassem Jesus como Senhor. Eles receberiam o dom do Espírito Santo. Nesse caso aqui, falando sobre o derramamento do Espírito e o recebimento do batismo com o Espírito Santo, ou seja, ser cheios do Espírito Santo. O primeiro ponto que nós temos que destacar é que o Espírito Santo ele só faz morada na vida daquele que é arrependido dos seus pecados. Ou seja, todos nós somos pecadores. Só há uma grande diferença daquele que reconhece Jesus como Salvador e entrega a sua vida para Ele, é que esse é um pecador arrependido. Todos nós somos pecadores, mas existe aquele pecador que é um pecador arrependido. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz também que se vós confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Ou seja, o Espírito Santo ele vem fazer morada dentro de nós quando nós reconhecemos Jesus como Salvador da nossa vida, confessamos os nossos pecados e nos arrependemos. A partir desse momento, o Espírito Santo, então, ele vem e faz morada na nossa vida. Esse é o primeiro ponto que nós temos que destacar. Então, todo aquele que recebe Jesus como Salvador, automaticamente o Espírito Santo vem até ele e faz morada nele e começa a obra de regeneração. Daí por diante, há a possibilidade, a qualquer momento, ele ser batizado com o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que nós destacamos é: para receber o dom do Espírito, precisa se arrepender e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A manifestação do Espírito Santo foi tão grande naquele dia que na primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. E eles continuavam crescendo cada dia mais e mais. Por quê? Porque havia oração, havia doutrina, havia perseverança, havia comunhão. E nós vamos ver nos versículos posteriores que a Bíblia fala exatamente a receita para que haja crescimento em uma obra, para que haja crescimento
Na casa de Deus, no reino de Deus, deve haver perseverança, não apenas no reino de Deus, mas em qualquer outro segmento. Se não houver perseverança, não tem como crescer. Ninguém vai plantar uma planta e vai largar a planta para lá sem nunca regar, sem nunca cuidar, sem nunca podar, e vai deixar lá. A única coisa que cresce sem cuidado algum é mato, é capim. Aquilo que é de qualidade precisa de cuidado. Um relacionamento, por exemplo, um casamento, por exemplo, precisa de cuidados. O marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, precisa rever alguns pontos que precisam ser acertados entre os dois para que haja crescimento, para que haja amadurecimento no relacionamento a dois. A Bíblia vai falar sobre perseverar na comunhão e o Salmo 133 também diz a mesma coisa. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O interessante é que nós sempre vamos encontrar na Bíblia uma recomendação do Senhor para que haja união, para que haja comunhão no meio do seu povo, porque a comunhão e a união é o que dá o crescimento à obra. O texto vai dizer também que eles perseveravam no partir do pão. O texto vai dizer que eles perseveravam nas orações, ou seja, eram orações contínuas, orações que iniciavam com fervor e terminavam com fervor até conquistar ou alcançar aquilo que eles estavam pedindo. Muitas das vezes nós queremos algo do Senhor, muitas das vezes nós anelamos por algo da parte de Deus, oramos, mas não perseveramos. E o texto vai nos mostrar a importância da perseverança na oração. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, o Senhor vai nos falar sobre a importância ou o dever de orar sempre e nunca desfalecer, contando a história daquela viúva e do juiz iníquo. Depois, com o tempo, você medita nessa palavra, que é uma palavra muito interessante, Lucas, capítulo de número 18. Ou seja, a vontade do Senhor Jesus é que nós venhamos orar e venhamos perseverar em oração para alcançar os nossos objetivos. Se você deseja algo da parte do Senhor, não desista de orar. Persevere até alcançar do Senhor a resposta que traga paz ao seu coração. Eles perseveravam também na doutrina. Isso aqui é uma característica de uma igreja crescente. Perseverar na doutrina. Uma igreja que tem foco, uma igreja que tem objetivo, uma igreja que tem alvo, ou seja, não é oscilante. Infelizmente, nos dias que estamos vivendo, estamos vendo muitos líderes oscilando na doutrina. E quando eu falo de doutrina, eu falo de uma doutrina genuína, uma doutrina bíblica extraída da palavra do Senhor, não doutrinas de homens. Então o povo daquela época perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles faziam coisas que eram comum entre eles, participavam de coisas que eram comum entre eles. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas que apenas se reúnem no culto à noite ou no domingo pela manhã para participar de uma reunião e entram e acabam a reunião e vão para as suas casas e não tem contato, não tem vínculo. É bem possível que algumas pessoas passam anos congregando na mesma igreja e não conhecem nem o pai ou a mãe ou os filhos, não sabem nem o nome umas das outras, porque apenas vão para lá para se reunir e depois que acaba a reunião, cada um vai para a sua casa. Queridos, isso não é comunhão. Isso não chega perto nem de união, que dirá uma comunhão. Comunhão é ter coisas em comum. Pessoas que participam de aniversários juntas, pessoas que participam do Natal, do Ano Novo, pessoas que participam de eventos juntas, que se comunicam dentro e fora da igreja. E eu não estou falando aqui para ficar batendo papo dentro da igreja na hora da reunião, não. Eu digo nos intervalos dos trabalhos, das reuniões, conversem um com o outro, conheçam uns aos outros, até para que não haja aquela questão do julgamento precipitado.
Então o povo daquela época, eles tinham tudo em comum, sabia quando o irmão estava em necessidade, sabia quando uma irmã estava em aperto, e aqueles que tinham uma condição financeira um pouco melhor, ajudavam aqueles que não tinham a condição financeira boa. Então eles faziam coisas juntas, era comum eles jantarem juntos, participarem de refeições juntos, para estreitar o laço de amizade, de intimidade. Eles estavam juntos, perseveravam na oração, perseveravam no temor, e o texto vai dizer que maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Acontecia isso tudo no meio deles. Pessoas eram curadas, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, pessoas eram salvas, libertas, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso aqui é extraordinário. Para haver crescimento, tem que haver perseverança, tem que haver comunhão, tem que haver união, tem que haver singeleza de coração. É o que o texto está nos ensinando nessa palavra tão maravilhosa vinda do trono de Deus para o nosso coração. O texto diz também que eles estavam todos os dias no templo. Isso aqui me deixa maravilhado, porque hoje nós encontramos uma dificuldade muito grande de pessoas, não vou generalizar, mas de algumas pessoas participarem dos trabalhos cotidianos ou semanais da igreja. Muitas das vezes alguns escolhem apenas um dia específico para ir lá cultuar e vão para a sua casa. Só que o texto nos diz que eles estavam todos os dias no templo. A ideia aqui é que eles procuravam saber quando tinha algum tipo de reunião, algum tipo de culto ou de trabalho na igreja, para que eles fossem participar. E todos os trabalhos eles faziam questão de participar. Se tinha oração, eles iam para a oração. Se tinha consagração, eles iam para a consagração. Se tinha culto de louvor, estou só fazendo aqui uma conjectura para a gente poder entender, eles iam no culto de louvor. Se o apóstolo Pedro ia pregar, ele ia ver a pregação, eles iam ver a pregação. Se ia ter estudo da palavra, eles iam participar do estudo da palavra. No momento do ofertório, eles estavam juntos no momento do ofertório. Então eles procuravam os momentos do culto para poderem participar, eles não queriam ficar de fora. Por isso que estava havendo um grande crescimento naquela época, de 3.000 almas, depois passou para 5.000 almas numa outra pregação do apóstolo Pedro. Cerca de 5.000 almas se renderam ao Senhor e daí por diante, de uma tal maneira que o escritor, o apóstolo Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, parou até de contabilizar, porque não dava mais para contabilizar, tamanho era o crescimento do povo de Deus naquela época. Uma igreja que persevera na oração, na doutrina e na comunhão, o crescimento é inevitável. Oremos para que sejamos luz e venhamos atrair os necessitados para a presença do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, vai dizer que nós somos sal da terra e nós somos a luz do mundo. A luz, ela atrai. O sal, ele tempera. O sal, ele conserva. O sal faz diferença quando não tem e faz diferença quando tem. Todo mundo percebe um arroz que é pronto sem sal ou preparado sem sal, todo mundo vai perceber que está preparado sem sal. Ou se colocar sal demais, todo mundo percebe que está salgado. Ou se está bem temperado, todos vão perceber que está bem temperado. Mas o interessante é que o sal não aparece. O sal apenas faz a sua função que lhe cabe ser feita. Isso aqui é extraordinário, isso é maravilhoso, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença no ambiente onde nós estamos. Não precisa ser bajulado, não precisa levar tapinha no ombro. Só faça a diferença, só faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Faça o que Deus te chamou para fazer com excelência, com precisão, com zelo, com amor, com dedicação, dando o seu melhor, perseverando em oração, perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, e você vai ver um crescimento extraordinário, não só no meio aonde você vive, mas também na sua vida espiritual. O Senhor vai se revelar para você de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária.
Você vai ver que o seu crescimento espiritual vai ser tão grande, algo tão grande que vai alcançar outras pessoas. E pessoas vão chegar até você querendo saber o que é que está acontecendo e como fazer para ser igual a você. Isso é maravilhoso, atrair pessoas para a presença do Senhor na perseverança, na oração. Se você deseja receber algo de Deus, querido, se você deseja receber algo de Deus, querida, persevere em oração, porque a perseverança traz crescimento. Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar aqui embaixo seu comentário, curtir esse vídeo e compartilhar com quem quer que seja para alcançar mais pessoas, para serem edificadas pela palavra do Senhor. Amém? Ative as notificações que sempre tem vídeo novo aqui no canal para edificar a sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo.